Saudações, galera! Começando mais um FantasyCast. E esse FantasyCast, meu amigo, é especial, porque é FantasyCast de final. Por sinal, Júlio Adeodato, depois desse programa a gente pode começar as agressões, tá? Porque de sexta até a próxima segunda-feira vai ser o pau torando, meu velho. O Com pau certeza. torando, porque pelo segundo ano consecutivo, cheguei na final com o Júlio. Não sei como, os deuses do futebol americano me ajudaram a chegar lá. A verdade é essa. E Lamar Jackson também, obrigado, Lamarzinho. Mas, meu velho, para classificar foi difícil. Classifiquei porque Júlio ganhou. Depois, para passar, o time que se eu tivesse pego o mesmo time que eu peguei no divisional, digamos assim, nessa semana eu tava fora. Levando a pisa, Levando levando a pisa. uma pisa América esse fim de semana. E na semifinal, aí eu peguei o time que não ganha nos playoffs, né? E assim, facilitou, né? Que a zica do homem é gigante. Um abraço para Ricardo, obrigado mais uma vez. Mas eu achei em algum momento, no domingo, que eu ia chegar na segunda com, sei lá, ele com uns 20 pontos na minha frente, 25. Só que aí a defesa do Rams não ajudou o homem. Os defensores também Foi. não deram muito ponto. Assim, aí o Caba se lascou, viu? Eu vou falar de dois caras aqui que ele tinha no time. Ele fez uma estratégia aí que acabou com o fantasy dele. Foi esses dois caras do mesmo time que deu um probleminha para ele aí. Vou falar já disso. E vou logo dizer, eu acho a estratégia burra, tá? Eita porra! Eu acho estratégia burra. Eu não curto muito isso, não. Assim, eu tô com alguns jogadores, por exemplo, dos Ravens agora, eu tenho o Lamar e tenho o Mark Andrews, mas eu nunca fiquei assim, quero pegar o mesmo time. Talvez, quando você tem, se você tiver Kelsey Hill e Patrick Mahomes, como ocorre na nossa liga, aí eu entendo isso acontecer. Porque o cara A é amostra de absurdo. sucesso é muito grande já. Ele está É, aí há 2 anos e o time basicamente é carregado pelos 80 pontos que essa turma dá um jeito de fazer junto. É impressionante. Eu nunca vi esse trio somar menos de 60 pontos, Rafael. É incrível. Mas vamos lá, vamos falar a gente vai falar os destaques da semana, jogador de final, falar da final do Clube 93 também, né? Que vão estar brigando pelo anel do Clube 93, tá, Júlio? Não venha com conversinhas, não. Mas vamos lá. Destaques da semana, amigo. Quem são os destaques da semana? Essa semana, primeiro, né, que eu senti que essa semana passou, o pessoal animado, né, semifinal, aí você ainda tem normalmente 4 times, e aí todo mundo tem, muita gente joga mais de uma liga, então tá todo mundo ainda com a chance, pelo menos em uma semifinalzinha alguém tava. E aí já essa semana bateu aquele silêncio, né, bateu silêncio sobre fantasy nos grupos, né, não teve nem muita conversa, e assim, foi uma semana, Rafael, em termos de pontuação incrível. Assim, teve muita pontuação dos jogadores titulares. Foi visível aí muitos jogos que eu estava de pontuações muito altas. Nas ligas que eu venci, eu precisava realmente, assim, eu precisei da quantidade de pontos que eu tive, na maioria dos casos. A liga mesmo que a gente participou, né? O meu adversário fez o recorde da temporada dele porque os studs, né, realmente performaram. Mas aí eu vou começar, né, a posição que teve muita gente pontuando bem, que foram os quarterbacks. Vou destacar 3 caras que normalmente não são tão, assim, chegaram esse ano, alguns eram meio que previstos que pudesse ter uma temporada boa, mas outros ninguém esperava tanto. Vou começar com o Jalen Hurts. Lembra que a gente falou, Rafael, semana passada, para adicionar ele na waiver, porque quem não adicionou vai ter dificuldade agora. Eu mesmo estou precisando dele na final do Clube 93 e não está mais disponível, e aí não tem mais como pegar. Foi o risco que eu quis correr e acabou não sendo tão bom, né, para mim. E o Jalen Hurts, eu acho que agora não tem mais dúvida, não tem mais dúvida que ele é o titular. E eu acho que contra a defesa do Cowboys, eu acho muito difícil ele fazer uma partida muito ruim. Eu sei que o Rookie sempre tem uma chance aí de ter uma variação, mas eu acho que a partida que ele era para ter um soluço, né? Era para ter sido contra o Arizona, fora de casa, né? E foi fora de casa, agora estou na dúvida. Eu falei agora, mas Arizona foi fora de casa, fora de casa. E o cara, pô, 37,8 pontos. Absurdo aí. Correu, lançou. Pô, foi aquela falta de armas ofensivas que todo mundo falava sobre o time do Eagles, acabou, né? Foi Não, novo, né? ele tá transformando, tá achando um recebedor onde não tem. Exato. E é diferente, né? Quando a gente até falou no Sunday Report sobre isso. Quando ele corre é diferente do quando o Wentz corre. Porque ele se Não, movimenta para criar espaço, o Wentz corre pela vida.
pelo contrato, pela Exatamente. posição. É E aí ele diferente. vai pegar esse jogo aí contra o Cowboys, que é sempre importante. Vai ser fora de casa, mas para mim é um cara que tem que começar. Você tem que, se você tiver ele, você tem que escalar. Ele já entrou aí automaticamente no top 10 dessa rodada. Vou até falar sobre os top 10 aqui, mas já adianto, ele tem que ser escalado. Então, se você pegou semana passada, bom para você aí que pode jogar com ele na final. Outro cara é o Josh Allen, que a gente começou muito falando dele. Aí ele teve umas semanas um pouco de baixa ali, das semanas 4, 5 até a 8, e depois voltou aí bem e teve uma grande atuação aí no jogo foi na quinta-feira, né? Foi na quinta ou foi no. Não, no sábado. No sábado. Sábado. Foi o jogo do sábado, o primeiro jogo do sábado. 37 pontos, correndo para atender, enfim, é o homem. E o Tannehill, né? Que também é outro cara. Vê, a rodada com esses 3 caras ainda no topo é incrível, né? Todos eles com a habilidade de fazer TD corrido. O Tannehill não é que ele é um super corredor, mas o time do Tennessee descobriu como usar ele da forma mais eficiente. Fazer um fake ali com o Derrick Henry na linha de que não tem como, ninguém pode abrir mão desse risco, né? Justamente. E aí o homem vai. É incrível. Eu até comentei, eu fiz, Lucas, enganou direitinho, não, mas era um RPO. Eu fiz, sim, pô, é um RPO, mas ninguém acha que vai fazer isso com o Ryan Tannehill, você tendo um Derrick Henry. E você precisa colocar muito cara em Derrick Henry por garantia. Não tem muito o que fazer mesmo, não. Veja, o Tiger na linha de 5 para dentro é muito difícil parar, velho. Então, enfim, ele está se aproveitando dessa jogada e também fez 2 TDs corridos, né? Então, assim, Tannehill, eu escalei ele na semana passada. Essa semana, na verdade, semana retrasada, numa liga. Aí, essa semana, eu tinha ele e o Justin Herbert, né? Eu tava com um problema bom. Eu fui no Herbert contra o Raiders, eu falei, pô, foi bom, 30 pontos, estou feliz. Aí depois, quando eu vi a pontuação, né, de Tannehill, mas eu justamente achava que aquelas idas para a Red Zone iam acabar com o TD de Derrick Henry, e não dele. Mas, enfim, já é mais uma constatação aí da grande temporada que ele está tendo com esse time. Acho que ele é a cara desse time mesmo, um cara que vai ter... acho que vai ter anos constantes de fantasy, tá? Não acho que ele vai ser top 5, essas coisas, mas vai ser um cara que você vai poder escalar de acordo com os confrontos de uma forma bem segura. Quem é o próximo destaque aí, Júlio? Tem running back aqui na lista, né? Vou falar de 2, já falei desse, eu vou falar bem rapidinho, mas o cara liderou essa semana. Montgomery, tá pagando, tá fazendo todo mundo que duvidou dele ficar caladinho, que o homem faz 20 pontos ou mais nas últimas 4 semanas. Ele é o melhor cara no playoff, não tem comparação. Ele é o cara que está sendo mais constante, fez o melhor jogo da carreira aí no Bears, o que provando mais uma vez que calendário importa muito, né? Então, às vezes, não adianta entrar no pânico, porque realmente alguns calendários complicam a vida de alguns jogadores. E o outro, a surpresa aí de última hora, eu tinha ele em 2 ligas, eu escalei uma e outra não, outra eu fiquei com receio. Ele entrou no lugar do Zeke. Tony Pollard com a notícia que ele ia entrar com a lesão na panturrilha, e aí ele entrou e fez um TD incrível, né? Jogou bem, contra uma defesa que assim, tem dia que segura bem, tem dia que não segura. Eu fiquei um pouco na dúvida, mas valeu a pena. Ele fez uma grande atuação e a gente vai falar aí para monitorar para a próxima semana, de acordo com se Zeke vai jogar ou não. Isso. E para fechar, o homem voltou, né? Esse wide receiver que a gente começou a temporada detonando, deu uma sumida, mas reapareceu, né? Ele deu uma sumida mais pela lesão, Rafael. A gente comentou aqui que era um dos caras que, se você tivesse com um time de playoff, você fosse atrás dele, pagasse, porque ele ia ficar fora. Ele ficou fora, acho, da semana 9 até a semana 12 ou 11, uma coisa assim. E aí, quem estava desesperado para a vaga no playoff, podia abrir mão, precisava abrir mão dele. E aí, ele pagou muito bem essa semana, né? Fez aí 28 pontos. O ataque praticamente todo de Matt Ryan olhando para ele, principalmente com Julio Jones fora de campo. E mesmo quando o Julio Jones está dentro, ele acaba recebendo muito volume, porque não tem como fazer uma marcação mais forte nele, porque Julio Jones está em campo. Então ele acaba se aproveitando de toda a situação, e é um cara aí que vai, assim, teve uma temporada incrível. Quem draftou ele, provavelmente deve ter chegado aos playoffs. Isso. Bom, agora vamos para parte que eu vou até dar uma relaxada aqui, tá? Você vai ficar à vontade, porque eu já vi que a lista é longa. Decepções da semana, Júlio.
Aquele jogador, né, que você escalou, falando, esse cara aqui vai me ajudar a conseguir uma vaguinha na final, e os caras deram para trás aí. Um cara que eu, ao longo da temporada, fui gostando cada vez mais dele, o Keenan Allen, estava sendo muito bom aí com o Justin Herbert, e aí Keenan Allen teve uma partida de 2 pontos, né? Realmente pesa você ter um receiver do escalão dele aí fazendo 2 pontos num jogo contra o Raiders. Essa é a pior parte. Que ele estava aí no ranking em terceiro, né? Então, assim, é uma rodada que quem estava com ele, joguei contra ele, agradeço aí. Na verdade, eu acho que eu joguei 2 ali contra ele. Deu bom para mim por causa disso. Outro cara, Rafael, Mike Davis aí jogando contra o Green Bay, né? Que a gente fala toda vez, esse ataque, essa defesa contra o jogo corrido é ruim. Acabou que o Panthers não conseguiu utilizar ele bem, ele também não jogou bem. Enfim, foi um conjunto de coisas. Foi fora de casa, acho que pesou naquele frio. Ele só fez 7 pontos. Não é uma desgraça completa, mas para quem estava precisando dele no lugar do McCaffrey, deve ter incomodado. Com certeza. Você, nosso amigo Ricardo, né? Tá aí, tá triste até agora. Quase pensando em abandonar a liga. Ele era o running back dele, inclusive. Bom, esse momento aqui é quase o momento Ricardo que você tá fazendo agora, né? Porque a próxima é a dupla de wide receivers do Seattle Seahawks, que teve um fim de semana bem lixo, né? Na verdade, Rafael, eu percebi agora, eu não fiz baseado na rodada dele, mas se eu tivesse Encaixou. aberto o teu confronto contra o dele, eu ia dizer, eita, esses 4 decepções aqui já dá para o programa. Enfim, ele teve uma estratégia, vou falar aqui até para o pessoal entender, eu não achei tão absurda no momento. Ele tinha o Mike Evans, para quem não se lembra, há umas 5 rodadas atrás, quando o Antonio Brown chegou, ele estava sem pontuar direito, inconstante, e aí com a chegada do Antonio Brown, teve um jogo ruim, aí falaram, é agora que ele não recebe mesmo. E aí ele fez uma troca, porque ele tinha um time bom e queria garantir meio que o ataque aéreo do Seahawks, que estava lançando muito, estava em jogo, enfim, né, Russell Wilson acaba lançando muito. Só que aí, né, o risco que eu concordo com você é o seguinte, quando você está no playoff, você vai ter, normalmente, 2 ou 3 jogos para ser campeão. E aí, a chance de um jogo dar muito errado e você perder os 2 é grande, né? E aí foi o que aconteceu. Ele tem aí o Parrudo, né? Que a gente chama o Metcalf, o receiver Parrudo. E o Tyler Lockett, que para mim é a maior decepção da segunda parte da temporada. O cara fez uma primeira metade incrível, segunda parte acabou, né? Um colega meu até teve uma discussão comigo aí no início, porque eu draftei o DJ Moore na frente do Lockett. Acabou que nenhum foi muito bem, né? Mas eu falei, rapaz, Lockett ano passado tinha tudo para ser receiver número 1 com o Russell Wilson, mas ele falta alguma coisa, ele não consegue assumir esse papel. E aí o Metcalf assumiu, mas acabou que nessa rodada, somados, eles deram 12,4 pontos, né? Não tem como ganhar quando seus 2 melhores receivers fazem isso, é impossível. E aí, de quebra, ele tinha o Mike Davis, e eu já vou adiantar o próximo. Ele tinha, para completar a situação, como o running back dele era McCaffrey lesionado, ele tinha o Kareem Hunt, que vinha de um jogo ótimo, né? Fez um jogo aí que foi um pouco sorte, mas é um cara que eu diria que ele contra o Giants teria chance de fazer seus, sei lá, 12 pontos, né? 10. E o cara meteu 4 pontos. Então, somado, ele teve menos de 25 pontos para os 4 caras que eu falei aqui. Então, assim, é impossível ganhar um jogo assim. Então, Rafael agradece aí. Para Rafael foi fundamental, porque a vitória foi por 12 pontos só. A vitória. Juju Smith-Schuster tentou ajudar, né? Por sinal. É verdade. Juju tá na sua lista aqui? Tá, é o último, perdão. Vamos falar dele, Juju TikTok, né? Juju, o homem aí ficou famoso aí por estar fazendo. Engraçado que eu nem sabia que ele estava fazendo isso. Eu só fui saber depois que ele levou a pancada, né? Ele levou a pancada e a alma dele saiu do jogo, ele não retornou. Acabou o jogo com pontuação negativa. Rapaz, foi um negócio... Eu não sei, eu acho assim, a turma faz muita narrativa. Eu acho que foi um azar, porque assim, ele levou a pancada, mas ele voltou para o jogo, teve alguns passes. Eu acho que deu um azar
E aí foi meio que marcante, que foi justamente depois de uma pancada muito significativa e com essa história aí do TikTok. E Não, aí, e o pior, diz Júlio, até é que ele teve muito target, né, no jogo. Não tô puxando aqui. foi. Ele teve 6 targets no jogo. Agora tem aquele negócio, né? Eu tô achando que o playbook do Steelers não tá beneficiando muito, não, o Juju, porque terceira descida, Big Ben só olha pra ele, pô. Fica fácil adivinhar que a bola vai ser pra ele. Acontece. Pelo meio do campo, mais, né? Fumble, passe desviado. E o pior, quando ele tá livre, Big Ben não olha pra ele. Parece ser só aquela situação, eita, terceira descida, cadê Juju? Vou pra ele. Assim, Não, claro. Assim, eu não gosto de dizer claramente, porque esse trio aí reveza muito jogo a jogo. Mas eu acho que o Deontay Johnson realmente tem uma vantagem sobre os outros, porque o Deontay Johnson tem uma questão de agilidade na linha que é absurdo. Ele vai pegar, digamos assim, umas bolas mais valiosas, porque ele fica mais livre, entendeu? é, E eu acho que. pra tu ter ideia, esse ano, Juju não teve nenhum jogo de mais de 100 jardas recebendo. Nenhum, pô. E Tem assim, muita limitação. incrivelmente, ele ainda tem 82 recepções. Ele pode bater 100 recepções esse ano ainda. É, Mas o cara não teve nenhum jogo acima de 100 jardas. E, assim, eu lembro, tem uma pontuação que eu lembro que eu fiquei bem intrigado, que quando eu vi, ele teve um jogo de, cadê? 9 recepções. Aí tu pensa, pô, vai, ele deve ter botado pra torar, né? Aí ele fez 13 pontos. Aí teve outro jogo aqui também. Aí o outro teve um jogo similar, 9 recepções, só que ele marcou um TD. Aí ele fez 18,20. Contra Dallas e Bengals, o primeiro jogo, ele foi Rafael, bem. Depois, eu não lembro nenhum jogo que ele passou de 20 pontos esse ano. não passou nenhum. Só o primeiro, É. contra o Giants. Foi o único jogo que ele passou de 20 pontos. Que ele teve 2 touchdowns. Porque se não fosse isso também, Tá. não tinha passado. Mas enfim, vamos para nossa próxima parte aqui do programa. Júlio, jogadores da final. Quem são esses caras que você acredita que, se alguém tiver, vai se dar bem? Rafael, esses caras, na verdade, só acho que eu não deixei claro aí na pauta, são jogadores que fizeram as pessoas chegarem na final, tá? Não são jogadores que necessariamente vão bem. Eu acho que eles até porque um não pode jogar, no fim das contas, mas eu fui pesquisar times que os jogadores estavam mais presentes nas finais, né? Porque eles fazem meio que uma, uma filtro lá e conseguem achar. E o Ryan Tannehill aí tá em muitos times aí na final, tá? Por que isso acontece? Quer dizer que ele deu mais pontos do que, por exemplo, pronto agora, jogador Jogadores decisivo. decisivos. São dois aspectos. Primeiro é que provavelmente você pagou barato nele, como é o caso do Kyler Murray, que a gente já falou aqui, mas em especial porque o Tannehill. Porque além de ele ter sido barato, ou seja, a pessoa deve ter o Tannehill e outros jogadores bons, teve essa oportunidade, é que o Tannehill jogou muito bem na semana passada e retrasada. Então, além de ter levado muito bem ao playoff, ele ganhou os últimos jogos com as pontuações que ele fez. Fez mais de 30 nas 2 últimas rodadas. E aí, Montgomery, não precisa nem falar, ele é o líder running back aí faz 4 rodadas. E Stephon Diggs, né? Stephon Diggs é outro que ano passado estava tudo para ser um receiver muito bom. Aí teve um ano péssimo lá no Vikings, foi trocado. E como assim muitos especialistas esperavam que ele realmente fosse se beneficiar com esse ataque aí com o Josh Allen. E só que a posição média de draft dele foi no 4º round. Então o cara pegou ele barato, um cara que aí está sendo muito constante. Ele teve uma pequena lesão essa semana, mas tudo indica que ele vai voltar. Mas o cara destruiu na semana passada, na semana retrasada. Ele está ali, fez mais de 20 pontos, que para um receiver é muito significativo. E ele não fez muitos TDs nos jogos. Ele simplesmente está com um volume de jardas muito grande. Pelo tipo de ataque que o Josh Allen tá, né? E por ele ser o receiver número 1. O John Brown nunca desafiou aí essa posição. Ninguém desafiou. E o Cole Beasley tem outro papel no ataque, né? Então, para ele foi... Ele tá aí, muitos times chegaram à final tendo o Stephon Diggs. Travis Kelce, não preciso nem falar, né? Mesma coisa, Travis Kelce, quem tem ele teve uma diferencial de posição muito grande. Então, receiver você acha, running back você pega na waiver, agora Tyrande não tem como, né? Então, Kelce aí, nas 2 últimas semanas, continua a fazer o que ele fez. Talvez, Júlio. Talvez Diz nessa aí. temporada ele não tá aí, acho que também não foi decisivo, mas se a gente for pensar em Tyrande, que tenha se destacado e saiu do nada, eu acho que é o Tonyan, né? Que é o terceiro colocado
na Sim. temporada, nesse ano, em pontos, né? E olha que Mas a assim. diferença Não, isso é. Rafael, do Tônia é a seguinte, é porque é o seguinte, Tônia, ele teve um jogo de 3 TDs. Então, se você dividir para o resto da temporada, ele faz TD, jogo sim e jogo não. E ele não tem um volume tão grande de recepção. Isso é É, claro. Eu acho que ele não tem nem 60 recepções, né, Rafael? 49. Ou seja, você Ele não dividindo tem, por ele não jogo, tem 60 targets. Agora tem um número que é interessantíssimo dele, viu? Foram é, 55 targets e ele tem 49 recepções. ou Ó. seja, ou ele só lança para ele quando está muito livre, ou é porque ele pega tudo. É. Agora, assim, tu falou Tyrande, eu só abri aqui por curiosidade, né? Pra ver o ranking, né? A gente tá aqui, tô vendo aqui uma PPR. Kelsey tá com 246 pontos. O Darren Waller, que é um monstro, né? Que é um monstro também, tá com 194. Daí você tira, é isso que eu tô falando, é porque toda semana vai essa diferença. O Waller, eu ia até citar ele aqui, mas ele, tipo assim, o que é que aconteceu? O Waller teve umas 5 semanas que foram de mais de 20 e poucos pontos, absurdas. Porque ele tem um volume tem jogos muito explosivos. Agora, ele teve jogos, como na semana passada, que ele não fez tudo isso, e aí algumas pessoas ficaram no caminho com isso. Já o Kelsey não, o Kelsey fez 20 pontos em quase tudo, assim, 15 ou mais, eu acho que todos menos dois ou três jogos que ele não fez menos de 15 pontos. Kelsey não fez 15 pontos em uma, duas, três partidas, exatamente. Exato, tá vendo Esse aí? cara, bicho, Kelsey teve uma partida de 4 pontos, pô, isso é um absurdo, pô. Meu Deus do céu, velho. Mas É, pode reclamar não, o Tarém tá pode de não. boa, velho. Faz parte, faz parte. Não, 240 pontos foi uma pontuação de receiver muito bom. Ele deve estar, eu acho que ele tá. Ele e Tyreek Hill estão fazendo um negócio de TD absurdo. A gente tá. Estamos batendo recorde aí de TD no mesmo time, né? De Tyrande e receiver somados. É uma coisa incrível a quantidade de TD deles. O próximo, Rafael, James Robinson, ele não jogou tão bem nessas duas últimas rodadas, mas ainda conseguiu arrancar um TDzinho, né, no jogo passado. E a questão toda é porque ele foi muito barato. Ele foi o waiver na semana antes da semana 1, e aí ele é o quarto cara com mais pontuação, só atrás do trio, né, que a gente falou ano todo, Derrick Henry, Camara e Dalvin Cook. Aí tem um espaço considerável de uns 60 pontos, e aí vem ele. Mas mesmo assim, um cara que foi de graça, né? Foi o waiver. Muitos times chegaram com ele na final, e aí a gente vai falar em breve, vai ter uma dorzinha de cabeça por causa disso. E por fim, É, Rafael, um cara que também foi muito barato, que desde que explodiu naquela semana 3, se eu não estou enganado, não teve, assim, é um cara que praticamente faz de 4 jogos, vai fazer 2 muito bons, um jogo bom e um mediano. Ele não tem jogo ruim. O nome dele é Justin Jefferson. O cara chegou aí para realmente encaixar nesse ataque. Pega muita bola longa, é muito ágil. Enfim, é um cara aí que se você draftou ele, você provavelmente deve estar nas finais também. É o caso na Clube 93, é o receiver que eu peguei. o Justin Jefferson que no fim de semana mandou um. Que porra foi essa, Kirk Cousins, no meio do jogo? Todo mundo escutou. Que foi um passe horrível mesmo, véio, muito alto para ele. Bom, mas vamos deixar aí jogadores receivers de lado e vamos para a parte chata, né, Júlio? Que outra parte que eu posso ficar calado aqui, que o homem vai ter que falar muito, viu? Lesões a monitorar, meu amigo. Quem é que tá nesse DM aí que o negócio tá ruim? Eu confesso, Rafael, quando acabar as rodadas, eu escuto. Se eu estiver assistindo um jogo, né, eu vejo muito Red Zone, você às vezes não vê a lesão, só se for do seu time. Eu estou com muita sorte, não tenho do que reclamar, meus jogadores, enfim, estão relativamente saudáveis. E aí eu fui entrar no nosso querido Fantasy Doctors. Aí quando eu vi, o cara começou a fazer uma lista, 12 minutos de todas as lesões. Aí ele também cita qualquer tipo de lesão. Só que essa semana é significativa, e significativa pelo lado ruim, porque não adianta simplesmente pegar um backup agora pelo potencial. Se o cara tiver um confronto ruim, nem adianta, velho. Vai botar um cara com um confronto ruim numa final que provavelmente os times estão fortes, uns times têm running back forte, não adianta. Então, vou falar aí, né, as perdas. O James Robinson aí teve uma lesão, né, no jogo, no final do jogo.
Ele adiantou aqui que a chance dele jogar é mínima. Confesso que eu não. Assim, como são tantos nomes, eu acabei esquecendo qual era a lesão de um. Se eu não me engano, é um high ankle sprain, né? Que é uma lesão do tornozelo na parte superior, que é a pior lesão, que é a lesão que Camara teve ano passado, Barkley teve ano passado. É uma lesão que normalmente é no mínimo 2 a 3 semanas. Então, James Robinson provavelmente fora. Então, você vai ter aí o reserva, que é. São dois caras aí. É o cara que era do. Poxa, do Tampa Bay ano passado, Ogunbowale, alguma coisa assim. Esqueci agora. Deixa eu puxar aqui, Rafael, que tá. A memória não está vindo. Não tem problema. O Jaguars que tirou ele quando o jogo já estava perdido, né? Ele ainda fez um belíssimo touchdown de recepção, sendo marcado até pelo Marlon Humphrey. Eu não vi a jogada, Rafael, que ele se lesionou, mas foi um comentário, foi no final do jogo. Enfim, deve ter piorado, ele tentou jogar, não sei. Eu sei que é aí, e assim, mas eu já adianto que ele vai jogar contra a defesa de Chicago. O time tá feliz da vida porque vai pegar Trevor Lawrence. Veja, eu não acredito que um time vá tancar o ano todo, tá? A gente já conversou sobre isso aqui e o Jets provou isso aí, aquela história de tank, isso aí a gente sabe que os jogadores ali dentro querem ganhar. Eu acho muito difícil o Jaguars agora nessas duas últimas rodadas sem ele e tudo mais ganhar. Então, assim, eu não vou colocar esse running back de jeito nenhum. Então, acho que é mais para dizer, se você tem ele, você tá com um probleminha. Mas o não vale a pena. Devin Ozigbo e o Chris Thompson. Não, então eu confundi tudo. O Gambo, eu confundi. Era esse primeiro, os nomes complicados me deram um nó na cabeça aqui. E não se surpreenda se a gente vê alguns wide receivers saindo do backfield, tá? Que é algo que alguns que vem tentando. E Chenal de vez em quando sai de running back. Então, pelo amor de Deus, se tiver dependendo do banco do Jaguars, está lascado. Temos aí o Antônio Gibson, né? Que é um cara que estava sendo muito relevante para a Fantasy, então ele é um nome também. Ele ajudou muitos times aí. Só que ele está com lesão do dedão, a gente já falou isso, que é uma lesão que normalmente é melhor no caso deles. O problema é que eles estão disputando vaga de playoff, então estão querendo que ele volte. E aí ele treinou semana passada, então o médico falou que não era comum, mas como ele já treinou na primeira semana, é possível que ele jogue. Então, ficar atento aí, porque ficar monitorando, né? Então, se ele for jogar, vai ser contra o Panthers, então vale a pena a escalação. E se não for, tem o McKissick, se for titular. Eu sei que o Peyton Barber é o cara da goal line, mas o jogo aéreo para McKissick é grande. Ele pontuou bem essa semana que passou, novamente, mais um bom jogo. Então, eu escalaria um dos dois. Se Gibson jogar, Gibson. Se Gibson não jogar, o McKissick. São caras que você tem que escalar. A bronca é que o McKissick está difícil de você achar ele nas ligas, né? Não é algo... geralmente, a grande maioria da galera pegou. Eu nem coloquei ele na web, Rafael, porque ele tá agora, nessa altura, tá com 82% já, só 18% disponível, eu acabei nem colocando ele. Isso. Quem é a próxima lesão, Júlio, pra gente ficar de olho? Veja só o que eu tô fazendo. No Sunday Report eu chamei Lucas de Júlio 2 vezes, já te chamando de Lucas agora. Brincadeira, meu velho, tô ficando maluco. O outro nome é o Ronald Jones, que tem aí, por que essa lesão é importante? Porque sempre é impressionante. Quando esse backfield parece definido, o cara sai, aí Fournette faz um jogo de 20 pontos. Fournette não jogou absurdamente bem. Também, o game, assim, o fluxo do jogo não ajudou, né? Porque o Tampa Bay ficou muito atrás do Falcons. Só que na hora que foi na goal line, pegaram a bola, deram para ele. E teve duas jogadas que eu assisti que o Fournette jogou muito bem. Foram as bolas que ele recebeu de passe, que ele deu um corte na defesa. Uma jogada assim de explosão, de agilidade, que mostrou um pouco do que ele tem potencial. Então, assim, eu acho que eles confiariam contra o Detroit de jogar só com ele e segurar o Ronald Jones. Porque o Ronald Jones é o seguinte, ele tá com Covid, estava com Covid, não sei se ele ainda tá no protocolo, mas não sei se está doente. E ele quebrou o dedo mindinho. O dedo mindinho é besteira. Para a NFL, isso aí toma um suco, no outro dia já tá no lugar. É sério, isso aí é besteira. Mas, assim, pela conjuntura, então, qualquer um dos dois que jogar, se o Ronald Jones voltar, eu escalaria o Ronald Jones. Se o Ronald Jones não jogar, tem que escalar Fournette. Eu vou escalar, eu tenho ele. Escalei semana passada já. Foi até na dúvida. Escalou ele ou o Pollard. Acabei escalando ele. Mas com um confronto contra o Detroit, não tem nem o que falar, né? Tem que escalar novamente, qualquer um dos dois que seja.
Só para você ter ideia, Júlio, da situação, o Bruce Arians afirmou, hoje a gente está gravando na terça-feira, dia 22 de dezembro, que é duvidoso o retorno do Ron Jones. Então, já fiquem ligados aí, tá? É muito difícil mesmo. Próxima lesão, Júlio. Covid também não? Não, Julio Jones aí tá. O Julio Jones até esse ano ele sempre tá lesionado pro jogo, mas ele dava um jeito de jogar. Esse ano ele realmente começou a faltar. Ele espera que ele vai jogar, espera que ele vai jogar. E ele é um cara que faz questão de jogar. Para ele não tem essa conversa de é melhor se guardar para o próximo ano. Ele não tem mais muito tempo na carreira, então ele tá nem aí para essa. Ele é um cara que quer ajudar o time a ganhar naquele final de semana. Ele não está muito preocupado se é para título, se não é. Até porque se ele for esperar título aí tá difícil na situação atual, né? E aí, assim, eu não escalaria, tá? Adianto aqui, eu sei que é um risco, mas ele tá com uma lesão, a gente já fala muito dela, né? Que é estiramento muscular. É uma lesão que nunca fica 100%. O cara não é novinho mais. E você ter o risco de ter um cara que vai entrar em campo e zerar é pior do que o chance do cara botar 20 e tantos pontos. Então, eu não escalaria o Julio Jones nessa altura do campeonato, muito arriscado. E também para o Calvin Ridley não faz diferença, tá? Então, enfim, a única diferença talvez é se ele jogasse, quem tiver talvez Matt Ryan, está na dúvida, bota ou não bota. Ele jogando eu colocaria com certeza. Ele sem jogar eu teria dúvida. Agora, Rafael, até para olhar aqui, porque eu estou falando sem saber o jogo, esqueci aqui, o Atlanta Falcons joga contra contra o Chiefs, realmente eu evitaria botar o Matt Ryan. Então, assim, até também o Julio Jones é mais um motivo. Essa secundária é a parte melhor da defesa do Chiefs, a secundária, assim, né, consegue marcar decentemente. Eu evitaria o Julio Jones nessa altura. Por fantasia, mas como você falou, né? O Julio Jones deve estar coçando para jogar essa partida, né? Porque sabe que é um jogo que vai todo mundo tá de olho. Próxima lesão, Júlio. Hoje a gente tá no momento Grey's Anatomy. Verdade. O Zeke, né? Zeke tá com a lesão de panturrilha. Já foi avisado hoje que ele talvez jogue, né? Não é certo, não deram nenhuma confirmação no treino. Não vi se ele. Não apareceu ainda se ele treinou limitado ou se ele sequer treinou. Acho que ele não treinou ainda hoje. E aí é isso. Se o Pollard jogar, né? A gente já falou de Pollard. Se for só o Pollard, escala o Pollard. Se forem os dois, eu não escalo nenhum, tá? Eu não colocaria o Zeke com essa lesão assim de panturrilha agora, não. Para mim, lembra um pouco, Rafael, essa lesão do dedo, né? Do dedão. É uma lesão que quem olha assim de fora, isso é besteira, é uma lesão muscular. Lembra que Aaron Jones ficou fora 3 ou 4 semanas para voltar 100%. Se não tivesse feito direito a recuperação, ele não estava jogando o que ele está jogando agora. E por isso eu prefiro evitar uma lesão de panturrilha. Tem outro running back aqui na lista, né? Quer dizer, tem mais um bocado de running back. Agora é só running back. Segura o coração. Clyde Edwards-Helaire tá fora mesmo. Teve uma pancada muito forte na perna para trás. Quase, assim, a chance de ter dado uma coisa mais séria. Não foi, a pancada foi meio que, assim, parecia o joelho, mas acabou que ele teve um problema no quadril e no tornozelo. Ou seja, meio que não sei, a perna dele segurou a pancada no lugar ali mais complicado e foi para as extremidades. E aí ele tá fora, já tá realmente, não joga o próximo jogo, não cravaram ainda, mas a chance é mínima. E assim, ele não estava pontuando tudo isso, então não vamos nos iludir, né? E aí, se você tá muito esperado, o Le'Veon Bell passa a ser, Chicleteiro Bell passa a ser uma opção. Se conseguir pegar também, né? Que a turma tava de olho no chicleteiro há um tempinho já, né? Quem é o próximo? Esse cara aqui, Rafael, eu vi a lesão de Mostert, que ele tava no injury reserve, né? Saiu, né, com a lesão lesão no tornozelo. E aí quando eu fui ver, então Jeff Wilson agora vai ser o titular, que coisa boa, tudo mais. Mesma lesão de Mostert, só que num nível menor, e aí vai ter que monitorar o confronto essa semana, né? Ele, inclusive, tá no meu banco, né, Rafael? Tá lembrado aí, eu peguei ele semana passada. Contra a Arizona, assim, escalaria se realmente confirmar que ele vai jogar, ele fosse seu titular, mas tá dizendo aqui, ele sofreu uma lesão de tornozelo, tem que esperar, tá como questionable, mas questionable a essa altura da semana não quer dizer muita coisa ainda.
Vamos pro próximo. Próximo é uma lesão que quem apostou vai se machucar, viu? Complicado mesmo. Ken Makers aí já tá fora mesmo. Aí já tá dando out já. Já foi definido. Semana 16 não joga. Não sei ainda quem vai ser o titular no lugar. O jogo é contra Seattle, não é tão atrativo, porque é fora de casa e a gente sabe que Seattle é bom contra o jogo corrido. E a defesa tem sido um pouco melhor do que estava sendo. Então, assim, de toda forma, eu escalaria se fosse o Ken Makers. Não tenho coragem de escalar Malcolm Brown de jeito nenhum, tá? Deixando claro aqui. Não escalo Malcolm Brown, hipótese alguma. Henderson, muito talvez. Bom, para fechar, esse aqui vai voltar, não é possível. Myles Gaskin. Esse daí eu tava certo aqui para falar da minha waiver de um cara que foi bem e tal. Aí quando eu vi a notícia, que eu já perdi conta, né, dessa questão de lesão, é difícil, que é Covid, é tornozelo, é ombro, enfim. Aí o cara não sabe direito quem tá como, é o jogo, né? Tá sempre assim, né? É o backfield do 49ers e do Dolphins é impossível de monitorar. Aí o Gaskin aí, como estava só com Covid, estava lesionado, mas agora é só Covid, tem uma chance de voltar. E aí, se ele voltar, é uma pena para o Salvon Ahmed, né? Que provavelmente vão botar o Gaskin, porque ele jogou bem durante a temporada, né? Não vão. Vai ser dividido. E aí é uma pena porque é contra o Raiders, velho. Esse jogo era perfeito para um dos dois. Então, assim, para quem aí tem Salvon Ahmed, torça aí para Gaskin não voltar ainda, tá? E para quem tem Myles Gaskin, se ele voltar, eu escalaria, porque essa defesa do Raiders segurou o Austin Ekeler semana passada, vale salientar isso, mas eu acho que teve mais a ver com o gameplay do Chargers do que realmente com a defesa do Raiders. Bom, acabamos o departamento médico, falou... Foi longo hoje, esse departamento mais longo da história, mas como aquela história, a gente tá na reta final aí, eu acho que essas informações aí são importantes para o pessoal mais até do que quem pegar na waiver é saber aí, né, como é que tá a atualização das lesões. Bom, Júlio Deodato tá na final do Clube 93, ele tava ali no meio da confusão, né, dos três queijos, que piada horrível, Rafael, mas estava lá no meio da galera que torce pro Packers e conseguiu chegar à final. Quem é o Felizardo que tá na final com você, Júlio? É o nosso querido Diego Espíndola, que teve um ano sensacional de fantasy, eu sempre troco muita ideia com ele, é um cara que já joga há um certo tempo, e ele fez uma campanha, ele mesmo disse, foi uma campanha de sorte para ter sido ter a bye week, lembrando que nossa liga, por ter 16 pessoas, a gente colocou 7 caras no playoff, igual a NFL, fez igualzinho o modelo, e aí só teve uma bye, e ele conseguiu, mas ele na semifinal aí, ganhou bem o jogo, mexe bem no time. Realmente, meu time tem umas peças mais. Ele diz, né? Tu é favorito. Tá com aquela velha zica reversa, né? Tô aguentando a zica reversa tu e dele. Tá minha mal, não, realmente... a minha não. A minha eu já falei pra você. Eu vou dar-lhe. Esse fim de semana eu vou dar-lhe. Eu vou ser campeão. Aquela tacinha que tá ali atrás, ó. Que tá ali atrás, ó, essa é minha. Trouxe aqui. Tem um motivo de eu ter trazido ela hoje aqui, ó. O pessoal aí vê, ó. Tá vendo? Aqui, ó, essa. Quem não, liga só a pausa. Quem não tá assistindo, quem tá escutando a versão podcast, pode ir aí na versão YouTube, porque tem que ver a taça. Tem que ver essa taça, meu amigo. Gira aí, Júlio, para mostrar aí as plaquinhas. Aí, tem o nome de todos os campeões. Aqui, é negócio aí vai organizado, colocando, rapaz. Passando os anos, ó, vai colocando aqui, enfim, dá. Essa foi a ideia, até aproveitar o momento aí, né? Quem tem uma liga aí de dinastia há muito tempo, com a galera que é muito unida, que não sai, não troca muito, vale a pena fazer uma cotinha aí, todo mundo junta, compra. Minha única dica, tá? Não vem do Brasil, isso aqui vem de fora aí. Acho que Rafael pode até botar o link aí na descrição, que é de uma página, Fantasy Jobs, que eles vendem vários troféus. O único detalhe é que essa taça, vou contar essa história, Rafael, merece aqui. Essa taça, se você ver assim, ela parece uma taça ou metálica ou de uma coisa que imita um metal, né? E eu achei que era isso. Eu toquei assim, mas você não consegue saber por fora. Aí eu vim dos Estados Unidos com ela, botei numa mala normal, porque eu achei que era de ferro,
E aí, cheguei em casa, quando eu vejo a Tata está despedaçada, né? Esse Globo estourou, né? Abriu. E aí eu fiquei triste demais na hora que não mentira, que a gente pagou na época US$ 125, que dava, sei lá, menos de R$ 400, mas doeu, né? Ninguém queria. Hoje em dia seria muito pior, tava aqui na depressão. Quem E assistiu aí, o Game of Thrones tinha o Trono de Ferro, né? Essa daí é a Taça dos Remendos. taça de remédio, porque ela foi remendada. Ela tem uma marquinha aqui, dá para ver um pequeno fragmento que não conseguiu ser colado de volta. Mas contratei aqui os meus próprios serviços para fazer esse reparo, porque quando eu fui fazer um reparo com um cara que é especialista, era coisa de mais de R$ 1.000. Eu não, deixa que eu faça em casa, que é melhor. Então já pode entrar no mercado, Júlio, também, né? Para fazer o reparo. Aí, tá vendo? E aí, mas assim, uma Brincadeira. sugestão, aí tem outro modelo de taça, enfim, é uma coisa legal, a ideia de dar o anel, né, para quem for campeão, mas o legal da taça, assim, se o grupo for o mesmo, é que você vai colando, né, as plaquinhas, e outra coisa, a tradição da taça rodar pela casa das pessoas, né, que essa é a grande, inclusive amanhã, né, Rafa, ela vai comigo para Recife, porque caso eu perca, ela vai para a casa dos parentes de Rafaela em Recife, né, porque E ainda, não. ainda corre o risco de vocês nem saberem, né? Quem sabe ela não bate aqui em Toronto. Alguém vier, eu trago na mão. Quer dizer, essa daí não aguenta não. Se botar pelo Sedex, tem que meter um frágil nela, que senão já era. Quando a gente fechar a primeira, que essa taça aí eu já disse, né? A gente vai jogar, dá para jogar umas 3 dessas ao longo da nossa vida. Porque essa daí tem 24 espaços. Aí depois de 24 espaços vai ter que comprar outra. Aí eu sei, Não, daqui ou então aumenta a base. Não sei se pode tu ser, é sabe, mas verdade. na Libertadores fazem isso, né? Eles aumentam a base. Um dia não vou conseguir mais levantar, não. Boa ideia, gostei dessa sugestão. Bom, final do Clube 93, Júlio e Diego. Espero que o jogo dure até segunda, para ficar mais emocionante ainda. E vamos lá, né? Júlio, dicas para a final. Quais são as dicas que você daria para quem está jogando a final de Fantasy Football? A primeira dica, eu nem coloquei aqui, né, no roteiro, mas lembrei agora, que é a questão de aproveitar que os jogos são novamente espaçados. Não vai ter o jogo da terça, né? Isso da quinta, né, Rafael? O Isso, jogo vai mas tem ser jogo na sexta. que vai ser o de Natal. E aí é bom isso, porque faz com que você tenha chance de ajustar. Foi o que eu fiz essa semana, tá? Ajustei, arrisquei. Um exemplo aqui, quando eu vi aquela neve em Green Bay na semana passada, eu tinha DJ Moore numa liga. Eu tirei ele. Aí, quando faltava meia hora, eu vi que o gramado estava limpo. Botei ele de volta. Então, assim, se você quer ganhar, tem que ficar, não pode, tipo, cochilar, não. Tem que realmente olhar o time até 15 minutos antes do jogo para ver se tem alguma atualização, alguém que saiu, alguma lesão, algum reporte, enfim. Esperou o ano todo, meu amigo. Você deu gás aí 4 a 5 meses de fantasy, preparação, draft, tudo mais. Para perder por besteira agora não dá, né? Então, fica aí alerta e ajustando de acordo com as pontuações. Então, se um jogador seu vai muito mal na sexta-feira, já pensa logo, pô, vou no cara seguro ou no cara que eu preciso de mais pontos. Enfim, aquela coisa que a gente já falou muito de upside aqui ao longo do ano. E aí, Rafael, a outra coisa é falar rapidamente aqui, para o programa também não ficar muito longo, rapidamente de alguns toques dessa semana de análise dos rankings, abrindo o Fantasy Pros aqui, e vou pegar aqui o top 10 de cada posição, não vou citar todos, mas vou dizer, preste atenção nesse cara aqui, caras que teoricamente você não estaria ligado em escalar, né? Então aqui, os caras de sempre, a gente já falou, né? Mahomes, Murray, Rodgers, chegou na altura, não tem nem como botar esse cara no banco. Aí você tem lá um cara que o ano todo tá um pouco assim, né, na dúvida, jogando bem ou mal, é o Tom Brady, mas Tom Brady vai jogar contra Detroit, é uma opção ótima para escalar essa semana. Baker também vai jogar contra o Jets, então tá aí outra sugestão. Eu sei que Baker não tem um teto muito alto, mas se você é aquele negócio, você tem um time que está sem QB, entre arriscar num cara que tem muito risco de fazer uma partida ruim, como é o caso do Cam Newton, como a gente já falou aqui, um Trubisky da vida, que assim, Trubisky vai jogar com Jacksonville, mas eu não confio, não consigo colocar Trubisky, né? Assim, é um cara que tem muito risco. E aí, eu acho que é isso. Dentro do top, eu acho que o maior nome mesmo, eu já falei aqui, é o Jalen Hurts e o Tom Brady. São os dois que vale a pena na situação que eles estão jogando. Na posição de running back, Rafael,
os nomes aqui na reta final, é incrível. Se você olhar o ranking dessa semana, Rafael, 10 jogadores pontuaram, 10 running backs pontuaram mais de 20 pontos. É uma prova que os times, quando precisam na red zone, pontuar tudo mais, vão fazer o que eles fazem de mais garantia, que é correr com a bola bem. Então, os de sempre que a gente já falou, mas aí a gente tem, assim, um cara inconstante ao longo do ano, que surgiu aqui, que é o Miles Sanders, e você tem que escalar ele já está jogando melhor aí depois das lesões, e é contra o Dallas. O outro nome aqui, Rafael, incrível aparecendo aqui, o J.K. Dobbins, tá? J.K. Dobbins fez TD na rodada passada. A gente São já 5 jogos consecutivos com TD, se eu não me engano. São 5 ou 4. Ele tá aqui, ele é o 10º da lista do Fantasy Pro. Não tem como deixar de escalar, meu amigo. Tem que botar, velho. Não tem o que conversar. Até porque depois tem uns caras bons, mas que estão com confronto difícil. Então, não adianta. E quem é aqui um cara também, para estar ligado, a gente vai falar dele, é o Salvon Ahmed, né? Se ele estiver sozinho nesse backfield, porque vai jogar contra o Raiders. É isso. Que ele tá fora do top 10, tá? Eu citei aqui porque eu acho que vale a pena. Receiver, né? Caras que estão aqui fora da curva, Rafael, receiver não tem muita novidade. Tem sim um cara que você aí já sabe, que eu disse para não colocar esse cara mais nunca no banco, e para mim agora ele é um keeper, né? Um cara que tem guardado. Ayu, que aparece em 13º, tá? Fora ele, todos os nomes em cima no top 10 são conhecidos: Calvin Ridley, A.J. Brown, Hopkins, Stephon Diggs, todo mundo já sabe. E a outra coisa, Stephon Diggs aqui tá com uma vantagem agora no confronto, viu? Mais uma vantagem. Stephon Gilmore fora da temporada, lesão aí séria. Então, Stephon Diggs tem tudo para ter mais um jogo tranquilo para ele, né? E é isso, o resto é um pessoal muito, assim, que todo mundo já conhece. Outro destaque aqui vai ser o Marvin Jones, porque o Golladay não está jogando, então Marvin Jones é um cara que você tem que começar, porque, enfim, esse ataque não tem tanta opção aérea. Então é isso aí. Vamos aqui para a nossa próxima parte, que é a nossa querida... Porque eu não vou falar de... Rafael, eu não ia falar de Tyrene, não vou falar de kicker, não vou falar de defesa, né? Então vamos lá, para a nossa waiver. Júlio já falou aí de quarterback, já falou do Jalen Hurts e já falou do Baker Mayfield. O Hurts até já está com percentual alto, né? 60% das ligas. O Baker nem tanto, está mais disponível. Running back, você já falou do Salvon Ahmed também, né? Que ele tá disponível em 70% das ligas. Perdão, eu troquei. Quarterback. Não, Rafael, você foi induzido ao erro por um erro meu. Porque Jalen Hurts eu errei, eu falei o contrário. Ele só está disponível agora em 40. Ah, tá certo. Salvon Ahmed está disponível em 70% das ligas. E quem é o segundo nome aí, Júlio? Ben Snell. Vale a pena ir atrás dele? Tudo depende do desespero. Se sua liga tem a quantidade de... Assim, depende de quantas vagas você tem que preencher. Na nossa, por exemplo, são 6, né, Rafael? São 2 flex. Então, quem joga com 2 flex talvez precise. Ben Snell é o seguinte... Eu pegaria, entendeu? Eu faria a movimentação de pegar ele. Por exemplo, quem tá em liga que não é dinastia, por exemplo, Joe Mixon pode ir embora. Todos os caras que não vão voltar semana, pode chutar, não adianta, acabou a temporada. Então, velho, não guarda mais ninguém. George Kittle mesmo, que não tá certo se vai voltar ou não, mas eu acho que não vai voltar pela eliminação nos playoffs. Joga fora, que eu falei, guarda, joga fora. Joga fora todo jogador. Quer ver reserva que não vai usar? Joga fora. Então, assim, eu prefiro pegar Ben Snell para ver o que vai acontecer. Se o James Conner não voltar, é contra o Colts, não me agrada, né? Então, isso é um porém grande. Mas eu pegaria para o banco. Não estou dizendo que vou escalar ainda. Eu ia ver ao longo da rodada o que é que eu precisaria. Mas agora, ele tem um potencial de fazer TD, porque é um time que ainda consegue avançar, né? Esqueçam, eu sei que o Steelers não está bem, em geral, mas eu ainda confio mais num TD corrido deles, por exemplo, do que de alguns outros times que não tem, enfim, não tem capacidade ofensiva. Wide receiver, Júlio. Qual são os nomes da semana? Emmanuel Sanders, porque o Michael Thomas, né, realmente está no injury reserve, né? Eles vão segurar ele para ele estar saudável no playoff. Esse ano para o Michael Thomas, né, quem gastou um pique nele foi muito ruim. Então, assim, Emmanuel Sanders é uma opção. Eu não confio porque é do Saints. Então, cada jogo é de um jeito. Tre'Quan Smith joga, não joga, enfim.
É complicado, mas eu prefiro o Emmanuel Sanders. Eu diria que ele tem ele não tem um upside muito grande, mas ele tem uma garantia ali de uns 8 pontinhos. Eu acho que ele vai ter um volume legal de lançamento pro lado dele, com o Drew Brees como QB, né? Tem isso também. Isso. E quem é o outro wide receiver? Pronto, esse eu prefiro escalar. Esse cara, para mim, tem mais upside, que é o Rashard Riggins, que é o do Browns, que tá no lugar aí do Odell, né? E assim, vem jogando bem, tá com constante em relação a target, recebeu 9, 10 e 6 nas outras. Assim, é um volume considerável que dá para colocar na posição flex, né? Na posição 3, receiver 3 ou de flex. Boas dicas aí pra galera que tá precisando de uma ajudinha aí nessa reta final do Fantasy Football. Bom, vamos lá para as nossas perguntas, Júlio. Primeira pergunta do Diego Espíndola. Precisando de upside na final, melhor ir de Melvin Gordon, que enfrenta os Chargers, ou Mike Evans, que enfrenta os Lions? Essa pergunta é bem difícil, porque o Melvin Gordon, eu daria certo que era o Mike Evans se não tivesse sido essa última atuação do Melvin Gordon. Melvin Gordon jogou muito bem num jogo, e pior assim, foi um jogo que não era um gameplay para ele, né? Porque o Bills ganhou, o Bills estava ganhando muito do Broncos. Então, assim, eu achava que ele ia ser horrível na partida. Fez 2 TDs, correu bem, e aí meio que ressurgiu, né? Reviveu aí. E o Mike Evans, que também tá jogando bem, o Brady procura muito ele. Assim, é difícil, porque a defesa de Detroit, você sempre tende a querer jogar contra ela, né? Mas como tem muitas armas, eu já vi Mike Evans ter jogos muito negativos. Assim, eu tô inclinado nesse momento aí no Melvin Gordon. Se qual é o nome dele mesmo? O running back reserva do Broncos. Agora até tu me pegou, você que é o número 30, Lindsay. Lindsay. Se ele não jogar, eu ia de Melvin Gordon com certeza. Mas agora, se ele jogar, aí assim, porque, veja, Melvin Gordon tem capacidade de receber passe, tá? Lembrando isso, ele é um bom cara recebendo um passe, só que quando o Lindsay tá em campo, o Lindsay é melhor do que ele, por isso ele acaba pegando mais terceira descida. Então, assim, eu iria de Melvin Gordon, a não ser que, se for dividido, aí você pode arriscar no Mike Evans, porque o Mike Evans tem sempre aquele upside de TD. Para quem não assistiu esse último jogo, foi muito azar o Mike Evans não ter feito uma super partida, viu? Porque um TD dele, ele caiu na linha de meia jarda, que aí Fournette putou, e outro foi um passe que Tom Brady deu na direita, na quina, que ele estava quase na endzone, que foi por pouco também que ele não faz. Fournette fez 2 TDs muito por conta dele. Então, assim, normalmente um deles teria sido TD. Então, assim, se o Lindsay jogar, vai de Mike Evans. Agora, se o Lindsay não jogar, eu não tenho como passar o Melvin Gordon, não. E porque Mike Evans está no ataque, que a gente sabe que Tom Brady, assim, acerta Antonio Brown, acerta Chris Godwin, não tem uma garantia de que Mike Evans vai ter um super jogo. Próxima pergunta aqui do Felipe Buril. Kareem Hunt contra Jets ou DeAndre Swift visitando Tampa Bay essa semana? Pergunta difícil, Rafael. Tu iria em quem? Diz aí. Eu iria de DeAndre, porque ele ainda é o número 1 lá. Eu ia dizer isso. O Tampa Bay é uma defesa boa, então, assim, eu acho que todo mundo tem um medo de escalar, tanto eles quanto o Saints, né? Escalar running back dá uma dor de cabeça. Mas o cara tá como running back número 1. Num jogo também que, enfim, o jogo ele ainda conseguiu roubar 2 TDs ali, ele tá correndo bem. E Kareem Hunt, a gente já falou aqui, tá claro que é o running back número 1. E Nick Chubb tá pegando 70 e poucos por cento do jogo corrido, né? Não é de snap. Ainda tem um detalhe, Júlio. DeAndre tem 5 targets por jogo. Isso faz diferença, pô. Faz muita diferença. Porque você quer não, você joga PPR, ele recebe 4, é 2 pontinhos a mais toda a partida. Ele vai receber 4, porque o running back normalmente faz recepção, 75% de recepção de bola. Ó, sem brincadeira, quando o DeAndre tá em campo, ele sempre tem 5 ou 4 targets. Um jogo que ele não teve contra a Arizona, que acho que foi o jogo daquele saiu machucado, se eu não me engano. Aí tá bom, ele ficou 3 partidas fora, mas ele vinha contra o Washington, semana 10, 23 pontos,
quando voltou contra Green Bay, ainda baleado, 13 pontos. E semana passada contra Tennessee, mesmo com tudo, fez 20,20. Eu tô com você, Rafael. A chance dele fazer um TD é muito maior, assim, tá muito mais constante. Nessa hora do campeonato, você tem que ir de running back número 1, eu também acho. Então, o cara não tá lesionado, é ele, eu não teria dúvida. O outro é um backup. Eu sei que é contra o Jets, aí dá aquela vontade de escalar, é contra o Jets. Mas o Jets Mas contra o jogo corrido é chato. Kenny que sofreu no fim de semana. E no fim das contas, quem vai pegar a goal line, tá, assim, vai acontecer algumas bolas de Karen Hunt que vai, mas é Nick Chubb, pô. Nick Chubb que tá com a. Então, assim, você já tá perdendo goal line. Eu sei que Peterson às vezes entra também do outro lado, mas porque Swift estava machucado. Quando Swift tá saudável, ele tem tido red zone. Então, por isso, eu também iria de Andrew Swift, mesmo nesse matchup difícil. Vamos lá. Última pergunta aqui, Diego Espíndola. Depois dessa temporada de Josh Allen, posso considerar que tem um quarterback top 5 para o Fantasy? Rapaz, top 5 eu nunca vou dizer, porque ano a ano, Fantasy a gente a gente esquece do passado, muito fácil. Todo ano é uma galera muito diferente, né? Assim, é uma variação grande. Aí eu resolvi aqui, Rafael, puxar a pontuação, tá? Vou até mostrar, só para a gente ter uma ideia aqui, de todo ano, né? Assim, quem são os top 5? Esse ano o top 5 é Kyler Murray, Mahomes, Josh Allen, Rodgers e Wilson. Parece muito padrão, mas se você olhar no ano anterior, aí você já vai ter Lamar, né, o primeiro, certeza, Deshaun Watson, Dak, James Winston e Russell Wilson. Ou seja, você só tem um cara igual, que é o Russell Wilson. E aí, 2008. Vou puxar só mais um ano para a gente dar uma 2018. ideia. Patrick Mahomes, Matt Ryan, Big Ben, Drew Brees, Cam Newton. Assim, esse top 3 não deve mudar, até porque tá Mahomes, Murray e Josh Allen nesse momento, né? Não deve mudar. Talvez o Aaron Rodgers possa entrar aqui, mas é muito difícil, porque você tem que ver os 3 primeiros. Mahomes a gente sabe, né? Pelo amor de Deus, e é mais móvel que o Rodgers. Aí tem Kyler e Josh Allen. Russell Wilson era para estar nessa briga aqui, mas deu uma queda tremenda de rendimento depois da primeira metade. Sim. E Lamar ainda teve lesão, e tem que lembrar que Lamar esse ano não tá dando mais tanto passo para touchdown como deu ano passado, né? Nesse momento, acho que ele chegou na metade dos passos para touchdown que ele deu ano passado. Isso machucou demais a pontuação dele no Fantasy. Se eu pudesse apostar, né, assim, eu só veria garantido o próximo ano nesse top 5 Kyler Murray e Mahomes. Por uma questão simples. Mahomes é Mahomes e tem um poder ofensivo absurdo. E Kyler Murray, porque ele tem peças, né? Ele tem o Hopkins e porque ele corre muito. E ele consegue, assim, por ter umas peças melhores ofensivas, o ataque produz mais do que Lamar em termos de passe. Por isso que eu boto ele um pouco acima de Lamar Jackson. Mas o resto, meu velho, é imprevisível, não dá para saber. Então, assim, eu acho que você tem um QB bom, sim. Se você me perguntar top 10, sim, top 10 eu coloco ele, porque essa divisão não vai melhorar demais. O Patriots aí não é o mesmo time, o Dolphins está melhor, mas não é nenhum time estabelecido. Então, assim, eu acho que é um bom QB, porque ele corre, ele está num sistema legal, mas top 5 de fantasy, em QB, você nunca vai ter essa certeza, certo? Varia muito um ano para o outro. Isso. Bom, essa foi a nossa última pergunta do programa. Agradecer a Júlia aí mais uma semana. Semana que vem a gente volta, viu, galera? Para fechar a temporada, fazer previsões para 2021 também. Essa taça não vai estar mais na casa de Júlio, só para avisar quem está assistindo pelo YouTube. E boa sorte lá no Clube 93, tá? Na nossa liga, não posso desejar o mesmo. Mas eu tô em 4 finais, só para lembrar aí minhas estratégias. Eu vou aproveitar aqui um minutinho final só para falar uma coisa. Eu posso falar na próxima semana, mas eu já vou adiantar um pouquinho. Ano passado foi para mim o pior ano de fantasy que eu já tive, exceto na nossa liga, né? Porque é uma liga dinástica, então a base já estava feita. Eu fui muito na estratégia de running back zero, né? De focar em receiver e pegar uns running backs mais atrás, e acabou que eles se tornaram titular. Porque em 2008, isso deu muito certo para mim, e eu fiquei... 2018, você tá com a cabeça de 2008. Foi em 2018. 2018 eu fiz muito...
fiz isso, né? E aí deu muito certo nas ligas. E tem que dizer, dessas ligas eu peguei McCaffrey em 2. Foi o ano que McCaffrey saiu de rookie para o segundo ano dele, que ele estourou. Então eu peguei ele mais barato, eu peguei ele no terceiro round, no final do segundo, e aí fiquei com essa história, não, o wide receiver 0 e tal. Só que, velho, não é assim que a banda toca. Realmente esse ano foi menos assim extremo de uma coisa ou de outra. E quem draftou, que aí acabei tendo essa sorte, né? A maioria das ligas eu não peguei a posição 1 e 2, nem 3, porque foi justamente McCaffrey, Barkley e Zeke. Quem pegou um desses 3 teve dificuldade, mas em compensação, quem pegou a 4, que era Dalvin Cook, 5, que era Camara, ou 6, que era Derrick Henry, tá bem demais. Foi exatamente os melhores caras. Ou seja, foi por uma questão de lesão. E lesão a gente não pode prever. E por isso, realmente, o running back faz um peso absurdo realmente nas ligas. Quem foi em receiver aí, só talvez quem pegou Tyreek Hill na primeira rodada, deve estar numa situação melhor. Enfim, é isso, a gente vai jogando e aprendendo ano a ano para tentar ser mais assertivo. Então é isso, galera. A gente chega ao final de mais um Fantasy Cast. Semana que vem a gente volta sabendo com quem ficou a taça, quem levou o anel do Clube 93. E vocês também mandam suas perguntas aí, já pensando em 2021. Logicamente, esse recado é para quem joga aí, Keepers, Dinastia e outras ligas desse tipo. Valeu, Júlio. Feliz Natal. Feliz Natal, nossos ouvintes aí. E a gente se vê se preparando para o ano novo. Tchau, tchau.